Olha, será que tá crocante? Muito crocante. Hoje você vai aprender a minha receita pessoal de coxinha na massa de bacon. Essa é a melhor coxinha da vida. E se você nunca fez coxinha de bacon, eu tenho certeza que essa receita é para você. Vamos lá para o passo a passo? Vamos. Nossa. Eu cozinhei aqui na panela de pressão 1 quilo de peito de frango com 150 gramas de batatas. Eu vou separar aqui as batatas. E eu não mostrei aqui os temperos, sabe por quê? O vídeo iria ficar muito longo. Então eu simplesmente coloquei aqui, ó, uma cebola, um tomate e meio pimentão. E um pouco de sal, sal e colorau, somente. E o segredo aqui, que eu cozinhei as batatas junto com o peito de frango, é só cortar assim, pedaços, mais ou menos do tamanho da batata aqui, ó. Dá pra ver, produção? Dá pra ver. Aqui pertinho. Pronto. Aí, como esse caldo aqui, ele está bem temperado, super saboroso, no liquidificador, eu vou aproveitar este caldo. Cheiroso. Muito cheiroso. Ó, não pode Não pode desperdiçar nada, né? nada. Eu vou bater no liquidificador as batatas junto com o caldo do cozimento. Aí aqui eu vou tampar e vou levar para bater. Gente, eu preciso de 1 litro de caldo. Olha, você pode completar com água, com leite. Eu vou completar aqui com água. Pronto. Aqui, ó, 1 litro de caldo. Deixa aqui ao lado. Eu vou colocar aqui no processador o peito de frango. Vou triturar grosseiramente. R$ 150 gramas de bacon. Eu vou remover a capinha. E você tem que fazer isso, porque se você fizer esse salgado com essa capinha aqui, ele vai ficar um salgado grosseiro. Então remova, tá bom? Eu vou colocar aqui na panela um pouquinho de óleo, pouco óleo, só para ajudar aqui a fritar o bacon. E se o bacon tiver muita gordura, não precisa colocar óleo. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Para a massa, eu vou usar 100 gramas de margarina. Anote aí no seu caderninho, 2 colheres de sopa. Junto com a margarina, eu vou refogar uma cebola média e um dente de alho. Fogo baixo, para não queimar a cebola, tá bom? A nossa cebola junto com o alho já estão aqui, olha só, bem refogados. Agora adicione o bacon. O nosso delicioso caldo de batata com frango. Qualquer pessoa consegue fazer essa receita? Qualquer pessoa consegue, é só seguir o passo a passo. Aí agora eu vou levar esse caldo aqui, super saboroso, para ferver. Um recheio fácil de fazer. Se você quiser usar assim para rechear sua coxinha, pode. Eu gosto de intensificar. Então eu refogo esse frango aqui com esses ingredientes. Lembra da nossa panela que eu fritei o bacon? Eu vou aproveitar aqui a gordura do bacon. Eu vou refogar um tomate, e eu cortei em cubos, uma cebola, também cortadinha em cubos, uma colher de sopa de páprica doce e um dente de alho. Essa gordura tem um sabor especial, né? Super especial.
O frango eu cozinhei 1 quilo, lembra? Mas eu vou usar apenas 500 gramas. Eu deixei ficar bem sequinho. E isso é muito importante para um excelente resultado. E eu vou finalizar com uma porção de salsinha. E eu finalizo agora, porque se eu colocar a salsinha para refogar junto aqui com os outros temperos, aí o que é que vai acontecer? Vai murchar, não vai ficar com essa aparência de um recheio fresco, né? Tá esperto, né? Aprendi tudo com você, tá vendo? Rapaz, Tá tudo no meu caderninho. muito bem. O nosso caldo já está fervendo e que cheiro maravilhoso. Adicione aqui no caldo 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. E você pode adicionar todo de uma só vez. Se for a primeira vez que você for fazer, tire a panela da boca do fogão. Fica melhor para você colocar a farinha de trigo e misturar aqui. E você só vai voltar a panela para o fogo depois que toda a farinha de trigo estiver envolvida aqui nesse caldo, tá bom? Confia em mim. Misture. Quem nunca fez coxinha pode ficar meio assustado ao ver essa textura, né? Uhum. Eu costumo chamar que essa textura aqui é uma textura de transição. É quando a mágica acontece. Toda a farinha aqui já está envolvida na massa. Uma coisa que acontece muito quem vai fazer a produção de coxinha é que depois de frita e fria, ela murcha. Por que, produção? Porque colocou pouca farinha. Exatamente. Pouca farinha no caldo, minha gente, faz com que a sua coxinha murche depois de fria. Eu vejo muito isso nos comentários. Edva, eu fritei a coxinha, coloquei lá no balcão, depois de uns 30 minutos, olha a coxinha murcha. Gente, farinha de trigo. Capriche na farinha de trigo. Aqui, ó, 1 litro de caldo, 600 gramas de farinha. Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, e vou cozinhar essa massa aqui por uns 5 minutos. Ou até que ela solte do fundo da panela. E essa massa do jeito que tá eu já como, já tá ótima. Realmente tá saborosa, viu? Tá, com certeza. O cheiro tá maravilhoso. Agora eu vou deixar esfriar. Massa sovada. E, gente, a quantidade das coxinhas depende do peso das porções. Eu vou pesar porções de 100 gramas. 5, 10, 15 unidades e sobrou essa porção aqui com o peso de 65 gramas. E o próximo passo aqui é bolear, que é o ato de deixar as porções redondinhas. Isso facilita a nossa modelagem. Olha só. E eu vou fazer assim com todas as porções. Quando você for modelar suas coxinhas, é bom que você cubra. Sabe por quê? Para que as porções não fiquem ressecadas. Principalmente se você está começando. Você vai cobrir para que elas não fiquem ressecadas, tá bom? 200 gramas de queijo mussarela. E eu vou cortar em cubos. Imagina que você vai numa lanchonete e experimenta uma coxinha na massa de bacon como essa. Eu acho que você vai querer voltar lá sempre, né? Uhum, com certeza. E já ainda vai falar assim, coloca 6 unidades aí que eu vou levar. Pois é. Agora eu vou modelar as nossas coxinhas na massa de bacon. E você vai abrir como se fosse um copinho. Olha. Aqui você tem que pressionar assim, porque uma das coisas que faz com que a coxinha estoure é ar dentro. Por isso eu pressiono assim, olha. Tenha o cuidado de encostar o recheio na parede da massa, quando você for fechar, olha só. E também tem o queijo que vai derreter por dentro, né? Isso, tem que lembrar disso. Essa coxinha na massa de bacon, vocês precisam fazer. Roda e pressiona, roda e pressiona. Olha, já fica com formatinho de gota. Feito isso, você pode deixar a sua coxinha na massa de bacon
nesse formato aqui, que é um formato gota tradicional. Você pode até mudar o recheio, mas o formato gota, este tem que permanecer. Para diferenciar um pouquinho, né? Isso. Eu estava aqui pensando, bacon, queijo, frango e esse formato. Sabe o que ela está parecendo? O que, produção? A Orion, a nave que foi dar a volta na Lua. Gente do céu. Essa é a coxinha da Artemis 2. Pronto, gostei. E o formato não é que tá igual? Tá parecendo a Orion, né? Tá. Será que uma dessa vai? Essa vai para a Lua. Vai. Se a NASA descobrir, vai fazer parte da próxima missão, viu? Exatamente. Já pensou, produção? Nossa, Deixa eu sonhar alto, né? né? Então ela amerizou assim. Isso, no mar. Não é que tá parecendo? Tá parecendo. Essa aqui, então, tá a cara da Orion. Ótimo. 300 gramas de farinha panko. Para usar a farinha panko, eu faço uma misturinha. 300 ml de água, uma colher de sopa bem cheia de creme de cebola em pó, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 2 xícaras dessa. Lembrando que essa xícara é de 150 ml. Isso. O ponto aqui dessa misturinha é de uma vitamina de frutas bem grossinha. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Linda, né? Tá linda. Se eu quiser empanar na farinha de rosca tradicional, pode também? Pode. O único detalhe é que você vai passar na água. Não precisa fazer a misturinha. Passa na água, depois na farinha de rosca tradicional. Entendi. E não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. E eu confio em você. Prontinho. Todas empanadas. Se você quiser adiantar sua produção, você pode guardar na geladeira por até 2 dias. Caso contrário, é bom que você congele. E o meu óleo, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Vamos fritar. É uma pergunta. Você tem uma pergunta? Tenho. Se eu quiser, posso levar para a airfryer ou para o forno? Pode, e fica muito bom. O único detalhe é que ela não vai ficar com a mesma cor de uma fritura normal, tradicional ali, imersa no óleo. Ela vai ficar mais clara. E no forno convencional também. A textura fica um pouco diferente, mas para quem não pode comer fritura, fica bem gostoso, né? Fica uma maravilha. Deu para entender, produção? Eu sim, já anotei no meu caderninho. Nossa, Que foi, produção? é hoje que eu acabo com a minha dieta. Sabe aquele tipo de salgado que você fala assim, como que eu não conhecia isso antes? Coxinha na massa de bacon. Faz e você vai surpreender os seus clientes, os seus convidados e toda a sua família. E a você mesmo. Exatamente. Olha. Será que tá crocante? Muito crocante. Coxinha na massa de bacon. Isso não é uma coxinha, não, isso é uma iguaria. Nossa, Vamos experimentar? vamos. Nossa, Gente do céu, que perfeição! A massa super saborosa. Eu vou abrir aqui e eu não faço esse tipo de coisa para lhe maltratar, não. não? Não, é para que você veja a qualidade da coxinha que você vai fazer aí para entregar ao seu cliente. Quer produção? Com certeza. Do jeito que eu gosto, com muito queijo. Uma explosão de sabor, né? Maravilhoso. Com ingredientes fáceis de encontrar.
Gente do céu. Que isso, que delícia. Isso é muito mais do que uma coxinha, isso é iguaria. E esse sabor do bacon aqui na massa. O queijo, o frango e o bacon aqui. Vale a pena você fazer. Tudo de bom. Um casamento perfeito. Explosão de sabor. Façam na casa de vocês. Te espero nos comentários. Eu também te espero, que eu tô de boca cheia.